Então, vamos começar a nossa aula. Hoje, né, dia 13/7, nesse momento, 19 horas e 2 minutos. Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de empreendedorismo. E hoje a aula 9, cujo tema, né, é gestão estratégica, analisando o negócio. Nós vamos bater um papo, né, referente a esse assunto. E nós estamos ainda dentro da unidade que trata da parte de gestão de negócio, tá? Vimos, né, alguns conceitos na aula passada, inclusive na outra aula também, né, na semana retrasada também. E hoje a gente vai dar prosseguimento. E aí, gente, se vocês tiverem dúvida, né, se quiser perguntar também durante a aula, não tem problema não. Só levantar o microfone aí e a gente vai libera, né, o áudio para vocês perguntarem. É bom perguntar no áudio para os colegas ouvirem, né, a pergunta. De repente é uma pergunta que vale para todos, né? Tá certo? Então fique à vontade aí. Bom, vamos avançar aqui. Previsão nossa aqui é 50 minutos, tá? Eu fiz o levantamento das ideias de negócio que vocês enviaram para mim, né, aquele pré-projeto que foi solicitado. Então, aí na tela, nós temos os 8 projetos que estão em andamento. Eu gostaria que vocês conferissem, nesse momento, fizessem aí uma conferência bem rápida, se está certinho, né, se o nome de vocês está aí, se tem aí algum detalhe, né, para resolver de uma vez, se vai ter alguma alteração. Rapidamente aí, um minutinho para vocês. Eu queria que vocês olhassem na tela aí, está tudo ok, para a gente dar prosseguimento. A partir da aula de hoje, nós vamos avançar um pouco mais, tá? Dentro dessa parte aí de organização do plano de negócio. André, Beatriz, Erivelto, vocês podiam dar um ok para mim, se estiver tudo certinho aí. O meu tá certo. O meu também. Erivelto também? Felipe? Pessoal, se tiver alguma mudança durante, né, nas próximas semanas, vocês têm que comunicar, tá? Se tiver alguma alteração, seja em relação a pessoas, né, alunos, né, que estão participando do grupo, ou também em relação ao nome da empresa, e principalmente essa parte aí, nome da empresa e alunos. As outras alterações ainda não precisa dizer, porque isso vai acontecer durante o período que tiver aí, quando estiver desenvolvendo o projeto, né? Essas alterações são normais, mas pelo menos o nome e o nome do aluno, né? O nome da ideia e o nome do aluno, vocês podem me falar, tá? Se caso tiver alteração, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui. A respeito do gerenciamento empresarial, né? Nós vamos perceber o seguinte, que a princípio, né, a gente pode pensar que o processo de gerenciamento ele é assim simples, né? Muitas vezes o senso comum das pessoas, principalmente aqueles que estão empreendendo, acha que muitas vezes gerenciar uma empresa é tarefa simples e a gente pode fazer isso de forma assim, como se fosse algo do senso comum nosso, né? Da forma que a gente acha que deve, né? Dar aquele toque, né, pessoal mesmo da administração e conduzir os negócios da forma que a gente acha. Só que, na verdade, hoje em dia, né, a gente não pode tratar o negócio de forma amadora. O amadorismo ele não tem mais espaço no mundo dos negócios. Então, a gente precisa desenvolver uma ação profissional, principalmente no que diz respeito à parte de gestão, né? Então, uma das questões que a gente vem discutindo aqui, né, principalmente nas aulas anteriores, é com relação ao sucesso do empreendimento. Então, para gerenciar um negócio, é preciso dar atenção a muitas ações que são atribuição dos principais responsáveis pela empresa. Nós temos uma equipe, né, trabalhando na empresa, obviamente,
você vai lá constituir a hierarquia, vai definir os cargos, as funções daqueles que estão ali, né, dentro do negócio. E aí, a partir daí, né, de acordo com a tarefa de cada um, né, vai ser organizado, né, todas as atividades ali, e cada um seria responsável por uma parte aí do negócio, né, dependendo de cada setor, né, então, assim, em função, por exemplo, da natureza do negócio, né, do ramo, né, que você estiver atuando. Então, existe, assim, como eu disse, uma responsabilidade comum. Então, quando eu falo gestão, né, quando eu falo assim, gerenciamento empresarial, não é só o diretor da empresa, não é só o gerente, mas existe, né, a necessidade que todos se envolvam no processo gestor, né? Hoje em dia, as empresas estão trabalhando muito nesse sentido, né? A participação no processo, ela é de todos. É claro, né, que na questão da função, cada um tem a sua função específica. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que todas as pessoas que estão envolvidas no negócio, eles têm um certo grau de responsabilidade com o sucesso do empreendimento, tá certo? E o modelo de gestão, ele normalmente preconiza isso, né? Esse envolvimento, essa chamada, né, para a pessoa assumir a sua responsabilidade dentro do negócio. Então, em função disso aí, as empresas elas precisam ser capazes de otimizar os seus recursos e suas atividades, assim como criar o que nós chamamos de um modelo competitivo que as permita superar os rivais. Eu lembro que eu comentei com vocês na aula passada a respeito do modelo competitivo. Vocês estão aí desenvolvendo, né, o Canvas, né, que é a modelagem do negócio. Então, lá no Canvas, assim que você começar a fazer o preenchimento dos blocos, né, que são 9 blocos, você já vai começar a pensar de forma estratégica, né, e definir ali os principais pontos do seu negócio, dando já um direcionamento para um modelo de negócio que seja realmente competitivo. Eu até gostei aí muito dos nomes das empresas, né, que vocês definiram aí. Pelo menos assim, o nome fantasia está bastante sugestivo e o nome é muito importante, né, na composição aí do negócio. Quer dizer, uma empresa, né, ela vai se apresentar para o mercado. Então, a primeira coisa que a gente vê, por exemplo, aquela impressão inicial, né, o nome, né, precisa ser bastante sugestivo, e parece que vocês já estão definindo, já foram nessa direção aí. E isso faz parte da estratégia. Agora, o modelo competitivo precisa de outros ingredientes, não é verdade? E nós estamos aqui, na realidade, dentro de um processo de criar um negócio que seja realmente competitivo. Né? Eu falei muito para vocês na aula passada também sobre a vantagem competitiva. O que, que você vai oferecer a mais? Qual que é o seu diferencial? Então, isso tem que ficar bem definido. Né? O que são e para que servem as ferramentas de gestão empresarial? Nós já estamos, inclusive, utilizando alguma delas. Né? Já foi apresentado para vocês aí o Canvas, né? Vocês já estão desenvolvendo. E hoje eu vou falar para vocês de mais algumas ferramentas que nós vamos utilizar aqui, né, dentro do nosso planejamento estratégico. Nós estamos aí em vias de organizar esse planejamento e já apresentando para vocês, né, assim, as principais ferramentas ali que a gente vai utilizar até o final, né, que é a elaboração do documento final, que é o plano de negócio. Então, a ferramenta de gestão empresarial, ela serve, né, para dar apoio às ações dos profissionais, para ajudar na tomada de decisão. É como se você estivesse instrumentalizando, né, a sua gestão. Né? Não é aquela gestão feita de qualquer maneira, como eu disse, mas algo bem profissional. Então, são ferramentas testadas, né? As empresas utilizam, né? Os especialistas aí da área de gestão criaram ferramentas especiais para cada caso, para cada necessidade que você tiver. Né? Se você quiser, por exemplo, ferramenta para a parte financeira, você tem, né, para você coordenar, por exemplo, recursos humanos, a parte de infraestrutura, de logística, avaliação, por exemplo, de desempenho,
né? Ferramenta para levantamento de objetivos, ferramenta de análise do mercado, de pesquisa, né, de produtos. Então, existem ferramentas para todo tipo de situação que você tiver necessidade, né? Então, para isso, existe o que a gente chama de sistemas e aplicativos específicos para ajudar o gestor a desenvolver o seu trabalho de gestão, né? E metodologias e práticas para finalidades assim diversas, né? Como eu disse, né, para qualquer situação, nós encontramos uma ferramenta direcionada para ela, para ajudar a fazer o nosso trabalho aí de gestor, correto? No caso de vocês, como a gente vai apresentar algumas aqui, eu vou pedir a vocês atenção para a gente poder discutir e vocês aprenderem, né, como que aplica essas ferramentas, né? E aí a gente vai falar também das vantagens, né? Por que que a gente tem que aplicar essas ferramentas? Redução de custos, né? Melhor estruturação das etapas de trabalho, otimização dos processos de venda, captação de novos recursos, aumento da lucratividade. Eu poderia citar aqui inúmeras vantagens, né, que essas ferramentas proporcionam. Essas aí são muito importantes, são pelo menos 5, né, vantagens. E tudo isso, gente, tem a ver com o sucesso do negócio, né? Como eu disse, né, eu torno a repetir para vocês, não há espaço para o amadorismo. Qualquer tipo de empresa, seja uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, médio porte, grande porte, né, a gestão ela precisa ser realmente profissional. E as ferramentas elas estão aí para serem utilizadas, correto? Uma dica, né? Então, para começar, planejar, monitorar e fazer os ajustes necessários. O processo de gestor, ele passa por isso aí, olha. Você planeja, né? Esse monitoramento tem a ver com o acompanhamento e tem a ver com os ajustes. Então, se você for pensar em termos de ferramenta de gestão, existe ferramenta para planejar, ferramenta para monitorar e ferramenta para te ajudar a tomar decisão para você fazer os ajustes necessários no seu negócio, correto? Então, é válido, como eu disse, para qualquer empresa mostrar o caminho certo para ajudar a empresa a crescer, né, de forma sustentável e se ajustando, né, ao processo o tempo todo, né? Assim que for necessário fazer os ajustes, você vai observando os valores, né, os índices, as estatísticas, os resultados dessas ferramentas, porque elas geram, né, banco de dados para a gente, e a gente vai observando esses resultados a fim de tomar as melhores decisões aí, tá? Esse quadro vocês já conhecem, eu apresentei ele na aula passada, que é justamente a malha, né, como se fosse aí um fluxo, mostrando a sequência de como que a gente desenvolve o processo de gestão. Então, nós temos aí conhecer a organização, logo em seguida, missão, visão, valores, logo em seguida, o diagnóstico ambiental, os objetivos estratégicos, planos de ações, indicadores de desempenho. Se você observar essa sequência, ela está bem alinhada, né? Quer dizer, é na ordem sequencial mesmo, uma coisa após a outra, mas existe o que a gente chama de retroalimentação, ou seja, na medida que você obtém indicadores de desempenho, você pode retornar no conhecimento da organização. Os planos de ações também retornam. Quer dizer, é como se fosse tudo interligado, né? Os objetivos também retornam. Então, a empresa ela vai funcionando como se fosse um ciclo de gestão, né? Então, o processo de gestão é muito dinâmico. Não é algo estático, que você faz uma vez e deixa e acha que vai funcionar. Não. Está sempre realimentando o processo de gestão. E as ferramentas que eu estou dizendo para vocês, elas atuam em todos esses blocos que estão aí, né? Seja para planejar, para executar e para controlar. Tá bom? Aqui, essas ferramentas aqui vocês já viram na última aula. Tá ok, gente? Eu apresentei 18 ferramentas para vocês, só que a gente não vai usar todas, eu havia falado isso com vocês, e nós vamos escolher aí, pelo menos essas 5 aí, que nós vamos trabalhar com elas,
né? A ferramenta 10, Matriz Business Canvas, já foi entregue, né, a solicitação aí para que seja desenvolvida. A ferramenta 18, Plano de Negócio, vai ser entregue no final do curso. A análise SWT, que eu vou apresentar hoje para vocês. 5W2H, que é a ferramenta utilizada para desenvolver o plano de ação. E a identidade organizacional, que hoje também vou falar dela para vocês. Na realidade, é possível que eu apresente outras ferramentas para você. Vai depender do nosso tempo, né, do curso, e também à medida que tiver necessidade aí. Mas essas 5 aí, de imediato, a gente já vai trabalhar em cima delas. Tá ok? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a identidade organizacional, né? Então nós temos aí essa parte, né, que é muito importante. Quer dizer, uma empresa, ela precisa se identificar, né? Para ela existir, ela não adianta ela existir só juridicamente. Você tem que criar uma identidade, é como se fosse não só o nome da empresa, mas também uma identidade perante o mercado, né? Ela precisa ser conhecida, ela precisa ser reconhecida também, né? E uma das formas da gente fazer isso é criando, né, essas 3 estruturas que estão aí, né? Então, a identidade, ela passa pela elaboração e determinação da missão, da visão e dos valores, né? Então, aí nós temos um exemplo de missão, né? Está escrito aí, olha, um tipo de missão: fornecer produtos de alta qualidade e marcas variadas para todos os seus clientes e amigos. É uma missão, né? Eu tirei isso aí de uma empresa, né? Visão, por exemplo: satisfazer nossos clientes fornecendo o produto que ele procura. Valores. Valores é aquilo que a empresa acredita, né? Satisfação em atender bem, valorização do ser humano, respeito ao consumidor e transferência nos serviços. Então, pessoal, o que vai acontecer? A empresa de vocês precisa se identificar, né? Então, eu estou vendo lá o nome Fantasia, né? Tudo bem, já apareceu o nome, né? Vocês já definiram ali mais ou menos algo, né, importante, mas a identidade ela é muito mais do que isso. Então, eu vou dizer a vocês o seguinte, que, né, vocês vão precisar discutir aí, né, entre os grupos aí, colega e colega, né, de cada equipe, no sentido de criar aí a missão, a visão e os valores, né? Missão é a finalidade de uma organização ou a razão da sua existência. Por que a empresa vai existir? Qual que é a finalidade da existência dela? Isso vai ser missão. Vocês vão escrever a missão de vocês. Visão: o que a empresa aspira a ser ou se tornar? É algo meio futurista, né? Você começa agora, mas você vai chegar aonde? Então, vamos criar também a visão. Valores são os princípios. Pode ser princípios éticos, princípios morais da empresa, né? Aquilo que a empresa prega, né, como valor. Então, os princípios que norteiam e que diferenciam a empresa das outras. Então, vocês vão também escrever os valores da empresa. Feito isso, você vai criar aí o que a gente chama de identidade organizacional. Observa esse exemplo aí. Nós temos aí uma empresa conhecida, né, que é a Coca-Cola do Brasil. Observa a missão da Coca-Cola do Brasil: refrescar o mundo em corpo, mente e espírito, inspirar momentos de otimismo através de nossas marcas e ações, criar valor e fazer a diferença onde estivermos, em tudo o que fizermos. Isso é a missão da Coca-Cola do Brasil. No caso da visão, há mais de 125 anos que a Coca-Cola constrói a marca, refrescando diariamente a vida de bilhões de consumidores nos 4 cantos da Terra. A Coca-Cola faz parte da história, das recordações e do dia a dia. Essa é a visão dela. Valores. Então, ela defende liderança, colaboração, integridade. Ela acredita em ponderar nos gastos,
a paixão, a diversidade e a qualidade. Uma coisa interessante aí, gente, que vocês vão observar, é que no caso dos valores, normalmente são palavras separadas por vírgulas. Normalmente palavras fortes, né? Aquilo que a empresa realmente acredita e coloca como valor. Então, vocês vão criar também, né, a identidade de vocês dessa forma, né? Obviamente, né, se você pegar uma outra empresa aí, qualquer empresa hoje em dia tem a missão, visão e valor. E tanto a visão, o valor, os valores e a missão, visão e os valores são pontos fortes da empresa para ser trabalhado com os funcionários internamente, né? Então é aquela coisa, né? Os funcionários eles precisam se é como se eles encarnassem, né, todos esses aspectos aí relacionados à missão, visão e valores, né? Ele se identificar, o funcionário se identifica com a empresa, o cliente se identifica com a empresa, né? Identifica através de quê? Através da sua identidade, quer dizer, para estabelecer inclusive graus de relacionamento, empresa-cliente, empresa-funcionário, isso é muito importante, tá ok? Bom, agora nós vamos apresentar uma outra ferramenta muito importante, que é o SWOT, né? SWOT, aliás, a chamada análise SWOT, né? Essa ferramenta, ela foi criada com o objetivo de a gente fazer, né, uma análise do ambiente da empresa. Então, o objetivo do SWOT é analisar tanto o ambiente interno quanto externo, né? O ambiente interno é o interior da empresa, né? Os processos, as pessoas que trabalham na empresa, né? A parte, assim, digamos, né, operacional ali, né? Que tem a ver com o dia a dia da empresa, que está ligado ao seu funcionamento. E a parte externa é o que está lá fora. Tem a ver com fornecedores, concorrentes, clientes. E a empresa, ela precisa, de certa forma, conhecer esses ambientes, né? Você não pode fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo, nem internamente, nem externamente. Então, a aplicação dessa ferramenta permite que você analise, né, os ambientes e, a partir daí, você levanta situações que vão gerar pontos de discussão para a busca de melhorias ou para futuras tomadas de decisões. A gente, como eu disse, né, a gestão é profissional, então a gente precisa fazer a coisa de forma séria, né? E a ferramenta SWOT, ela ajuda, né, a gente enxergar melhor todos os aspectos da empresa, sejam, como eu disse, né, interno e externo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura dessa ferramenta, né? A palavra, por que ela chama SWOT? Traduzindo, né, do inglês, né? Então nós temos aí forças, né, fraquezas, oportunidades. Tem um errinho de português aí, olha, digitação, né? É oportunidades, ameaças. Então, na realidade, né, o SWOT é um termo em inglês que se refere a um conjunto de 4 palavras, né? Strengths, weaknesses, opportunities e threats. Traduzindo, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Quando a gente monta uma estrutura, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro de um quadro, né, um quadro síntese, e aí a gente vai fazer o cruzamento de todas essas informações, né? A gente vai levantar primeiro todas elas, né? São quadros comparativos, então a gente faz o levantamento de cada uma dessa estrutura e coloca isso de forma organizada, como eu disse, né, dentro de um quadro, para logo em seguida a gente fazer então a análise daquilo que foi discutido e lançado ali dentro do quadro. Esse quadro, na verdade, eu estou chamando de matriz, né? Então é a matriz SWOT, né? Tá certo? Ó. E aí nós temos então o quadro que eu falei, a organização dele. Então vocês vão observar que são 2 linhas e 2 colunas. Então, na primeira coluna, nós temos os fatores positivos.
Então, em azul, né, você vai discutir, né, quais são os fatores positivos, né? Porém, na linha, você tem fatores internos. Então, você vai cruzar fatores positivos com fatores internos e vai lançar dentro do quadro azul, que nós estamos chamando de força. O que, que existe dentro da empresa que é um potencial forte, que é o que gera o vigor da empresa? Então, você vai discutir, normalmente é discutido com as pessoas que estão fora e dentro da empresa, principalmente os que estão trabalhando na empresa, os funcionários, conversando, né, em forma de reunião e fazer com que as pessoas coloquem o ponto de vista delas no objetivo aí de fazer o levantamento dessa força. Onde que está a força da nossa empresa? Se você vai montar, por exemplo, uma lanchonete, vai vender lá salgadinho, por exemplo, lanche, onde que está a força dessa lanchonete? Internamente. E você também vai listar os fatores negativos. Aí você vai determinar as fraquezas. É aquela coisa, né? De um lado, a força, quer dizer, são os pontos fortes, porém, do outro lado, nós temos os pontos fracos. Ninguém é forte 100%, mas também ninguém é fraco 100%. Então, você vai procurar identificar o que, que é fraco internamente e o que, que é forte internamente. Do outro lado, né, logo abaixo, nós temos como fator positivo as oportunidades. Aí já são fatores externos. O que, que existe lá fora no mercado? O que, que está lá no concorrente que você pode também utilizar? Você vai discutir externamente, né, a situação da sua empresa. Por isso que eu falei com vocês que tem que analisar o ambiente interno e externo. Então, agora, né, no caso das oportunidades, eu estou analisando o ambiente externo. Então, você vai procurar lá fora, né, possíveis oportunidades que são importantes, que você pode aproveitar dentro da sua empresa, trazer para também ser aplicado dentro da sua empresa. Da mesma forma que você vai levantar as oportunidades, que são fatores externos, você também vai levantar as ameaças. Ameaças são aquilo que a parte ruim, aquilo que pode impactar negativamente o seu negócio. Essas ameaças, elas podem também estar presente lá fora, né? E você precisa identificar. Lembra que eu falei com vocês a respeito da batalha dos negócios? Então você precisa conhecer, né, as ameaças, até mesmo para se defender, né? Para criar estratégia de busca de resultado. Uma empresa é a mesma coisa de um empreendimento, né, de uma instituição, né? A empresa ela é um organismo que vai entrar ali para combate, né, o tempo todo, né? Existe a concorrência, existe a questão dos produtos, né, que de repente pode chegar de outro fornecedor ou de outra empresa, que pode também, né, talvez seja até melhor do que o seu, em termos de qualidade, questão de preço, por exemplo. Então, o importante é o seguinte: sentar, analisar, levantar todos esses pontos, né? SWOT. Então, fatores internos e externos, estabelecer aí dentro desse quadro todos os itens. Vocês vão fazer isso para a empresa de vocês. No caso da empresa de vocês, como ela ainda não foi formada, é uma empresa que está ainda em fase de estruturação, vocês vão analisar de uma forma mais subjetiva, né? Vocês vão analisar, criar umas hipóteses, né? Verificar, por exemplo, depois de discutir com o colega, o que poderia ser. Quer dizer, você vai imaginar como se ela estivesse funcionando já lá no futuro, né? E trazer essa ideia para agora, para preencher o quadro. Quando a empresa já existe, digamos que é uma empresa que já está em funcionamento, aí fica mais fácil da gente levantar essas situações, porque é algo que está sendo vivido dia após dia. Então é muito fácil você identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa que existe. Né? O gestor, normalmente, ele faz essa análise periodicamente, ele usa essa ferramenta lá no seu negócio para poder fazer essas análises. Tá certo, gente?
tanto para a identidade organizacional, visão, missão e valores, como também para a matriz SWT, eu vou deixar para vocês disponível no blog, para fazer download, o modelo, o modelo de cada um, tá? Tanto da identidade organizacional, como também do SWT, para vocês baixarem e para poder utilizar para fazer, né, para aplicar essa ferramenta no negócio de vocês. Tá ok? Bom, fatores positivos, fatores negativos, fatores internos e fatores externos. Não esqueçam, vai fazer em equipe, conversando com o colega, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos que são perguntas que você pode fazer dentro de cada estrutura para ajudar você a identificar, né, as forças, as oportunidades, as fraquezas e ameaças. Então, vocês podem usar essas perguntas que estão aí. Outra coisa importante é o seguinte: no material que eu vou deixar para vocês, para download, existe também uma explicação para cada quadro desse. Então, você pode também utilizar o material lá como orientação para você montar, tá certo? E aí, gente, né, falando um pouco mais de SWT, né, esse basicamente é o primeiro estágio de um bom planejamento. Porque, veja bem, você já está fazendo a modelagem do negócio usando o Canvas. A partir do Canvas, a sua empresa, ela praticamente ela vai aparecer, né? Quer dizer, já modelou a empresa. E o SWT já vai começar a analisar possíveis situações e ocorrências, né, que está relacionada ao funcionamento da empresa. Como eu disse, né, as análises elas ajudam a gente a tomar decisão. Agora, você não vai discutir qualquer coisa. Você vai discutir aquilo que realmente que é importante, que faz parte da sua empresa, correto? Que a gente chama de questões chaves, né? Tem que concentrar nas questões chaves, tá certo? Então, com a SWT, você vai agregar valor aos produtos e serviços da empresa para que ela possa buscar novos clientes. Pensa bem, você vai trabalhar a questão do mercado, fazer pesquisa, né, com os clientes, né? Então, você vai ter que definir as estratégias. O SWT também ajuda você a definir estratégias, né? Então, se você busca, por exemplo, reter clientes, fidelizar, ampliar segmentos, você tem que analisar isso antes. Quer dizer, se isso aí for um objetivo, o SWT vai te ajudar a identificar as situações, né, as oportunidades que você tem, né, e as forças que você tem, tanto internamente, né, como externo também. A oportunidade é a questão mais externa. O que, que você pode aproveitar para agregar valor, melhorar seu serviço, seu produto, reter seus clientes e ampliar a sua empresa como um todo, né? Então, tem que preencher, né, de acordo com cada negócio. Você vai lá fazer a análise, né, como eu disse, os pontos fortes, fracos, fatores internos e externos, oportunidades e ameaças. Uma força é um fator interno positivo, uma fraqueza é um fator interno negativo, uma oportunidade é um fator externo positivo, uma ameaça é um fator externo negativo, de acordo com o quadro que eu mostrei para vocês. Resumindo a história, né? Quer dizer, fazendo aqui uma breve conclusão. Quando a gente aplica o SWT de forma bem, assim, bem efetiva, né? Com certeza a gente já começa a colher bons resultados, né? A gente pode fazer isso aí não só para a empresa, até mesmo na vida pessoal da gente. Se você quiser fazer um SWT para você, né, aí na sua casa, por exemplo, para definir, né, o ambiente externo e externo, você pode fazer. É uma ferramenta muito interessante, né? Ela é uma ferramenta de gestão para ser usada em planejamento estratégico, mas também que serve para as questões pessoais nossas, né? Gente, analisa, por favor, essa matriz aí do McDonald's, né? Veja bem. Beatriz, dá para ler? Ou está pequenininho a letra aí? Olha lá. Alexander, Diogo,
Gente, dá um ok para mim, se vocês estão conseguindo enxergar. Eu tô conseguindo. Tá dando para ver? Para a lei da forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aí, esse aí é de uma empresa. Vocês conhecem essa empresa, não conhece? Sim ou não? McDonald's. Sim. Pois é. Tá vendo, Roberto? Aí, ó. Então, o que é força para McDonald's? Tá aí, ó. O que é fraqueza? O que é oportunidade? O que é ameaça? Então, gente, as empresas, vocês podem procurar, assim, fazer pesquisa lá na internet, vocês vão ver. Digita lá assim, ó, SWT, coloca o nome de uma empresa qualquer. Todas as empresas fazem isso, né? A Uzi Minas, essas empresas grandes, pequenas, como eu disse, né, não tem tamanho de empresa. Isso aí vale para pequenos negócios, por exemplo. É uma ferramenta de análise de ambiente, né? Então, embaixo aí, olha, conclusão. Depois que eles fizeram o SWT, né, no caso aí o McDonald's, né, levantaram lá o que são forças, o que são fraquezas, oportunidades e ameaças, fizeram a análise de todas as situações e chegaram no que a gente chama de conclusão. O que é a conclusão? É o fechamento da análise. Quer dizer, você não faz análise por análise. Por que serve analisar? Você vai chegar numa conclusão. E o que eles chegaram lá em termos de conclusão? Criar, por exemplo, um plano de atração de novos consumidores com produtos mais saudáveis. Tá vendo? Isso aí foi o resultado da análise, né? Criar novos produtos e manter a inovação. Chegar à conclusão que tem que minimizar a perda de cliente com um produto mais barato e com promoções. E, por último, criar um programa de zero de gordura, 0%, e gordura trans, né, em seus produtos. Porque, na realidade, a gente sabe que o produto de lanche, né, dependendo, ele é muito saudável. Então, ele já tem essa preocupação. Possivelmente, eles analisaram isso como um ponto de fraqueza e que isso pode ser traduzido em ameaça para o negócio. Então, eles já estão buscando uma estratégia de antecipar a essa situação, então, trabalhando aí o desenvolvimento de um produto nessa condição aí, ó, de 0% de gordura trans, né? Bom, esse é o caso da McDonald's, né? E aí, gente, aqui tem, né, as forças deles, né? Tá vendo? Olha, é o que está aqui no quadro, né? Eu coloquei numa fonte maior para vocês enxergarem aí. Então, nós temos aqui, então, as forças, né? Aqui nós temos as oportunidades, tá certo? E aqui na frente, as fraquezas, certo? Tá vendo? E aí, por último, as ameaças. Olha só, vou só ler as ameaças para vocês da McDonald's. Ó. Imagem de alimentação não saudável. Lembra que eu comentei com vocês ainda há pouco? Né? Novas cadeias de fast food com alimentos mais saudáveis. Ou seja, existem concorrentes que estão desenvolvendo produtos mais saudáveis do que o McDonald's, né? Principalmente na linha artesanal. Né? Mudança no hábito alimentar da população. Isso é uma ameaça. Quer dizer, as campanhas, né, que existem de bem-estar e de saúde, principalmente na parte de nutrição, elas vão contra a política de fast food da empresa. Então, isso aí está constituindo uma ameaça para eles. Regulamentação da Anvisa, o que é isso? Legislação, né, combatendo, né, com rigor esse tipo de alimentação. Então, na medida que as leis elas vão endurecendo, né? Principalmente na fiscalização, isso vai gerar o que a gente chama de ameaça para a empresa. Perda de autenticidade da marca, estão preocupados com isso, né? Fonte de concorrência, a imagem do fast food afasta possíveis clientes, né? O que era no passado, né? Na década de 60, quando a empresa começou, que não era preocupante, agora se torna problema e constitui ameaça para eles. Alvo de profissionais de saúde e ativistas. Essas instituições aí que pregam, né, a saúde, né, o bem-estar, né, principalmente na parte física, né, elas trabalham com campanhas
publicitárias que busca, né, diminuir o consumo desse tipo de produto, né? Então, no caso da McDonald's, né, eles estão preocupados com isso, com essas campanhas ativistas aí. Isso constitui ameaça para eles. E, obviamente, eles vão procurar, né, analisar aí e ver as melhores saídas, né, as soluções para, digamos assim, manter o seu negócio, né? Porque, na realidade, uma empresa, como que eu falei para vocês no início, ela precisa enxergar o ambiente externo e interno dela. Então, o SWT ajuda nesse contexto aí. Conclusão, né? Já li para vocês a conclusão, tá certo? Então é isso, gente. Bom, atividade proposta então para vocês, né? A identidade organizacional vocês vão fazer. Eu vou deixar então o link, né, para vocês baixarem o modelo, valendo para o terceiro bimestre, tá? Tudo isso é para o terceiro bimestre. O Canvas, a identidade organizacional, o SWT, tudo para o próximo bimestre, né, para o terceiro. Porque o segundo também está acabando, né? Então, a proposta é o seguinte: sua empresa precisa ser conhecida. É necessário identificar nela detalhes sobre sua estrutura, mapear as questões que envolvem o seu funcionamento, relacionado ao produto, clientes, pessoal, financeiro, marketing e outros. É importante listar todas as questões para depois, através da metodologia SWT, poder acompanhar o desenvolvimento. Então, na realidade, é o seguinte: quando eu falo de que a sua empresa precisa ser conhecida, você vai usar as duas ferramentas. Uma para criar identidade organizacional, definindo visão, missão e valores, e a outra ferramenta que vai consolidar esse conhecimento, analisando o ambiente externo e externo, interno e externo. Correto? O foco é esse aí, ó: produto, cliente, pessoal, financeiro, marketing e outros. Ok, gente? Considerações finais para vocês na aula de hoje. Existem diversas ferramentas de gestão e cada uma possui um objetivo específico e funcionalidades peculiares. O ideal é que a escolha, né, de cada ferramenta, né, seja feita conforme a necessidade da sua empresa e o projeto que você está executando. Então, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar outras ferramentas mais adiante, mas a princípio, essas que eu já estou deixando para vocês, vocês já podem dar andamento nelas. Eu vou deixar, como eu disse, então, o material para vocês baixarem. Ele é autoexplicativo, acredito que vocês não vão ter dificuldade, né? Vou deixar também um vídeo também para vocês assistirem, para ajudar, né, na hora de preencher a planilha, né? O que eu vou escrever aqui? Lembrando que tem as perguntas, né, que você vai fazer, né? As respostas das perguntas é que você vai inserir dentro do SWT. Tá certo, pessoal? Então, olha, só para lembrar vocês aí, valendo para o bimestre 3, nós temos atividade 1, Business Canvas, é uma ferramenta de planejamento para modelagem do negócio. Ferramenta 2, identidade organizacional, missão, visão, valores. Ferramenta 3, matriz SWT, fraquezas, oportunidades, ameaças, né? Vocês vão definir ponto fraco, ponto forte, ameaças, oportunidades, tá certo? Tudo isso. Continuo navegando lá no portal do Sebrae, né? Lá tem muita orientação também. E lembrando, né, que a gestão estratégica, a meta é o quê? É o sucesso. Então a gente precisa pensar, planejar, tentar, fazer de novo, continuar fazendo, pensar de novo, planejar, tentar, fazer. Isso é uma dinâmica. O processo de gestão ele é cíclico, né? O sucesso ele não vem por acaso, como diz o Dr. Laí Ribeiro, né? Mas é fruto de esforço, de certa forma, de insistência também. É como se fosse uma teimosia no bom sentido, né? Você vai aplicando as ferramentas que você conhece, desenvolvendo as melhores práticas, aquele olhar
clínico, né, sobre o negócio, ambiente externo, interno, usando as ferramentas certas para cada situação. E aí sim as coisas vão fluindo e o resultado vai chegar. Tá bom, gente? Eu queria agradecer vocês mais uma vez aí, encerrando aí a aula 9, analisando o negócio, não é isso? Foi o título da nossa aula. E se vocês tiverem alguma pergunta, ainda dá tempo, né? Estou às ordens. A gente pode esclarecer agora, se você tiver alguma pergunta. Se caso não tiver, durante a semana, tá certo? Vocês vão fazendo as atividades. Tem os trabalhos do bimestre 2 para entregar, estou recebendo já. E aí, pessoal, dia 15/7, de acordo com o planejamento nosso, está prevista a avaliação, tá certo? A matéria que nós vamos cobrar na avaliação é o assunto que a gente está vendo aqui, nessas aulas anteriores aí, olha. Principalmente da aula 4 em diante, né? Quando a gente começou a falar sobre empreendedor e administrador, de lá para cá, até a aula de hoje, né? A gente vai trabalhar aí. A aula de hoje até que não, né? Porque é terceiro bimestre. Mas aí, essas questões voltadas ao negócio, né? Essa parte de ferramentas estratégicas, ainda não. Né? De gestão, ainda não precisa, não. Isso aí vai para o terceiro bimestre. Mas da aula 4 em diante, aula 3, aula 4, vocês já podem estudar. Eu vou enviar para vocês um e-mail, tá? Confirmando esse assunto, que é o tema que vocês devem estudar para a prova. Eu devo fazer isso amanhã para vocês, mas acredito que vocês já estão estudando e se preparando, né? A partir do dia 15, tá, gente? Provavelmente não vai ser dia 15 mesmo, mas assim, vou liberar o link para vocês lá para sexta-feira, por aí. Tá bom, não tá? O que vocês acham? Beleza. Ô, Edilson, Oi. querendo fazer comentar um negócio aí que eu acho que todo mundo tá pendente disso. Tem Pode um falar. exercício no valor de 10 pontos aí, separado 5 para fazer um comando e 5 para o outro. Totalizando 10 pontos aí, que era pro dia 11, se não me engano. E que a maioria do pessoal assustou aí na hora que foi ver, porque não tinha percebido, não tinha nada no Siga. E eu creio que a maioria do pessoal não fez. Eu, por exemplo, não fiz e os meus companheiros aqui que eu costumo fazer exercício também não. Tá. Aí eu queria saber do pessoal aí se foi só eu e quem eu costumo fazer aqui, ou se foi todo mundo aí, se todo mundo não viu também, como é que é aí? Tá falando do trabalho do segundo bimestre? Isso, Vocês estão querendo um prazo maior? É isso? sim. É Tá. Mais uma porque. semana de prazo dá? Oi? Mais uma semana dá? Não, precisa de mais uma semana, não. Só mais dois dias só tá bom. Pode entregar semana que vem. É, Vamos marcar para, quer ver? Terça-feira, que vem, tá bom? ok. Aí, o É, tô Oi. comentando mesmo, Edilson, porque, tipo assim, Então, não é Edilson, nem querendo encher o saco, nem nada, não. É porque o Fred mais a Adriana, ela Ah, tá com mais uma matéria nova também, né? Você e ela entrou com matéria nova e ela é. já começou a passar exercício desde a semana passada. E o Fred, você sabe como é que ele é, né? Quanto mais rápido fechar o conteúdo para ele, melhor. E, tipo assim, não tá dando para coincidir as duas coisas. Quer ver, por exemplo, no meu Siga aqui agora, ó. Nota é Tem uma, duas, isso? três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 atividades para fazer. Aham, Tirando as suas que não estão aqui. Elas estão no blog, certo? certo. Então, mas vamos um pouco, tem umas 3 suas aí, 15 mais 3, 18 exercícios para entregar, entendeu? Aí fica meio Tá. Então, complicado. não, pois é, mas aí a gente dá um jeito. O que é bom para vocês? Terça-feira é bom? Sim, Então tá fechado. Aí beleza? vocês,
É até bom que vocês vão estudando também, vão fazendo. Gente, eu posso liberar o link da prova também na sexta e dou o prazo para vocês entregar lá para segunda-feira, tá bom? Pode ser. Vocês mexem final de semana, vocês têm costume de estudar, de fazer as coisas ou não? Sim, sim. Pelo menos E a eu tenho, prova, né? Não sei o pessoal, eu tô falando aqui, mas... a Oi, Dilson, prova, você tá me ouvindo? estou ouvindo. Então, o que o Roberto quis dizer, basicamente, tipo assim, ao meu ver, a gente tem muita atividade lá no CIGA e junto com outras atividades que a gente vai fazendo, quem tá estagiando, quem tá trabalhando, a gente peca um pouco em questão de conseguir ver o blog e ver o Tá? CIGA. Aí eu queria saber com você se você poderia, tipo assim, colocar um aviso lá no CIGA que a gente vai conseguir saber, sabe, ficar mais atento. Porque em questão do blog, eu vejo, só que, exemplo dessa vez, eu não vi. Acumulou demais, eu não vi a atividade. Aí se pudesse, pô, tipo assim, né? Se você não vê problema, a gente ia Não, agradecer. não, eu vou fazer o seguinte, eu coloco nos dois, né? Isso, Aí bacana. fica nos dois. Só que vocês têm que lembrar que não é a mesma atividade, não é o que eu colocar lá, eu coloco num lugar e coloco no outro, tá bom? Uhum, Combinado, agradeço, muito obrigada, viu? não tem problema não. Ô, gente, eu quero fazer o melhor para vocês. Eu queria que vocês, né, assim, não adianta, porque no ensino remoto, porque a gente sabe que esse negócio de tela de computador, ficar sentado na cadeira, né, Roberto? A coluna dói, né? Os olhos dói tudo. Então a gente tem que ir dosando as coisas aí para dar certo. O objetivo é que no final todo mundo saia aí feliz aí, que vocês aprendam, né, a matéria, tá bom? Então eu vou fazer isso. Nós vamos liberar o link da prova na sexta. Os trabalhos vocês podem entregar até semana que vem, na terça. E de acordo com a Rayane aí, é a Rayane mesmo, né? Eu vou colocar os Sim, acessos para vocês, tanto no blog quanto no sítio. Porque aí, de um jeito ou de outro, você chega lá, entendeu? Beleza, gente? beleza? Beleza. Beleza. Boa noite, então. Fica com Deus aí. Sucesso aí. Tchau. Boa noite. Alô, Elius, Boa boa noite. noite. Falou, boa noite. Falou.